Você já pensou em uma técnica na qual você conseguiria pronunciar qualquer palavra ou frase do inglês de uma forma correta, com confiança e sem ter medo de falar isso em qualquer situação? Sonho, né? Imagine uma técnica, ou melhor, uma ferramenta que vai fazer com que você foque na fala. Você precisaria de uma técnica que focasse nos sons do inglês, na pronúncia. Uma técnica que fizesse com que você conseguisse ler os sons do inglês, enxergar os sons, e não ler textos escritos ou aprender regras gramaticais que contribuem para disfluência. A boa notícia é que existe essa técnica, e é para falar dela que eu criei o movimento Spoken Mind, a mentalidade da fala. Essa técnica vai focar apenas no seu desempenho da fala e da audição. E não importa se você já estudou 10 anos com a escrita, com a gramática, ou se você está começando inglês do absoluto zero, não importa. Em vez de estudar com um método pensado pela escrita de gramática, você pode estudar o inglês com apenas 40 símbolos, que definem o padrão sonoro do inglês, ou seja, os sons do inglês. Se você estiver interessado, fica aqui comigo que eu vou te explicar tudinho nesse vídeo. E aproveita para se inscrever no meu canal e estar junto comigo nesse movimento, Spoken Mind, o movimento da mentalidade da fala. Quando se trata de ensinar um idioma pela pronúncia ou por fonemas, o maior preconceito que eu ouço por aí é que é um tipo de ensino com foco na estética, ou seja, serve para corrigir um sotaque, para deixar mais bonito. Isso é uma grande bobagem, uma vez que biologicamente nós, seres humanos, fomos desenhados para produzir sons através da fala e compreender esses sons através da audição. É assim que a gente se comunica. Ou seja, quanto mais claros e bem articulados a gente fizer esses sons, ou melhor, os fonemas, maior a chance de termos uma comunicação clara. Em outras palavras, uma comunicação fluente da fala. Ou eu tô errado sobre a definição de fluência ser fluir bem? Entendi, Felipe. Então, ter essa mentalidade da fala significa que eu tenho que focar mais nos sons para falar e entender bem. Mas como é que eu faço isso? Bem, tenha em mente também que você já conhece os sons do português, os fonemas do português. Você fala e ouve o português todo dia. E o português ele vai sempre atuar como filtro para qualquer idioma que você for aprender. Então, todo e qualquer som que é diferente do que a gente tem no português, ou seja, sons que não existem no português, que você tiver que aprender, você vai querer reinterpretar para algum som do português. Olha só esses exemplos. Em alemão, tem um som, ou seja, um fonema, que a gente pronuncia assim, ó. Então, quando vamos falar palavras simples, como a palavra eu e a palavra não, que é ich e nicht, o nosso filtro do português vai lá e coloca um som do português que é parecido com esse. Ou seja, ele é próximo na articulação, mas ele não é a mesma coisa. E a gente acaba falando sh, e a gente fala ich e nicht, mesmo não sendo idêntico. No espanhol a mesma coisa. Tem um fonema, o r, que não temos na maior parte dos sotaques do português. Então, na hora de falar o r, o nosso cérebro reinterpreta esse som para o fonema mais perto que a gente tem no inventário fônico do português, que é o r. Só que o problema de ficar reinterpretando os fonemas não é só uma questão de sotaque, estética, também pode causar problemas na comunicação. Neste exemplo que eu dei do espanhol, se você falar pero em vez de perro, você está trocando a palavra cachorro pela palavra porém, mas, ahora é agora, ahorra é economiza. Tá vendo? Isso acontece em todos os idiomas. Olha só no francês, a gente tem uma vogal que não existe no português, que é o E. Então, quando vamos falar francês, o nosso cérebro, de novo, reinterpreta o E para um fonema do português que é mais parecido ali, que geralmente vai ser o E. Então, quando a gente vai falar medo em francês, que é peur, a gente acaba falando père, que é pai. Quando a gente vai falar meurt, que é morre, a gente acaba falando mère, que é mãe. Ai, meu Deus, que confusão! E você precisa entender que isso acontece em todos os idiomas. Por que o inglês seria diferente? Para ficar ainda mais claro para você a tamanha importância de estudar a pronúncia, né, e não a gramática, as teorias e tudo mais, eu vou te dar um exemplo agora no português. No nosso idioma, o português, tem um fonema que não existe no inglês, que é o ya.
Lha, 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 lhu. Então, quando um gringo, falante de inglês, quer aprender a falar português, ele fala o L, lá, ao invés do LH, lha, porque é o fonema mais parecido. Então, na hora de falar malha, malha de roupa, ele acaba falando mala. Imagina você numa feira com seu amigo gringo, ele quer falar que gostou daquela malha e ele fala mala. E você fica lá procurando a mala sem entender. Você na fazenda com seu amigo gringo, ele fala para você olhar o galho da árvore, e você fica procurando galo. Agora você entendeu como um pequeno som, ou seja, um pequeno fonema, pode mudar completamente o significado de uma palavra? Você acha que isso acontece no inglês? Demais, 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 demais. Primeiro, porque as palavras em inglês são muito pequenininhas. Segundo, porque o inglês tem muito mais fonema que o português. O famoso TH desvozeado. Nós não temos esse som no português. Então, quando a gente vai falar pensou, que é thought, seu cérebro vai reinterpretar esse para os fonemas do português, o s, o f, o t, ou seja, o S, o F e o T do português, porque são os fonemas mais parecidos aí. Só que se você falar thought com S, vira sat, que é procurou. Se você falar com F, fought, é brigou. E se você falar com T, você vai falar taught, que é ensinou. Ai, meu Deus! Olha, não é querendo te botar medo, não. Mas já pensou, você numa reunião, numa apresentação de trabalho super importante, você esperou anos por esse projeto. E você tem que apresentar esse projeto em inglês. E em vez de você falar ele pensou, você diz que ele brigou, que ele procurou, que ele ensinou. Poxa, você muda todo o sentido da frase, você gera um mal-entendido. E já pensou se por causa disso você não atinge os seus objetivos profissionais, por causa da sua dicção? Ou então as pessoas ficam mais prestando atenção na sua fala, no seu sotaque, no seu jeito estranho de falar, tentando decifrar o que você está falando, do que propriamente no seu conteúdo. Ou pior, o seu projeto pode até ser o melhor que foi apresentado, mas por causa da sua disfluência e da confusão na sua comunicação, algum concorrente com um projeto pior leva a melhor, ganha, só porque a forma dele de falar inglês é clara e fluida. Imagina a vergonha para sua equipe. Olha, se você gelou de medo agora porque você nunca tinha pensado nisso antes, eu peço desculpas. Mas a boa notícia é que existe uma ciência focada em estudar e ensinar os sons dos idiomas. Como eu já disse no começo, ela se chama fonologia. Fica tranquilo, você não precisa saber o que é fonologia, você não precisa ser um teórico disso. A única coisa que você precisa é ter certeza que o método ou professor com o qual você estuda aplicam princípios da fonologia para você não passar por esses apuros no futuro. Você não precisa saber conscientemente o que é, você só precisa praticar os sons. Mas Felipe, você está exagerando, só existe o TH do inglês de fonema que não existe no português. A chance dessa confusão acontecer é muito baixa. Ah, é? Certeza? Vamos rever esse conceito? Apresente-lhe todos os fonemas do inglês que não existem em português e você vai querer reinterpretá-los. Olha só. Z, on, o, b, j, a, e, o, o. Eu acabo de te apresentar 16 sons, 16 fonemas do inglês que não existem no português. E com certeza, se você não aprendê-los e praticá-los, você vai reinterpretar e usar os fonemas do português na hora de falar inglês e você corre um grande risco de mudar vários significados das palavras básicas do inglês, te trazendo um problema de dicção e também um problema de audição. Afinal, se você não consegue produzir esses fonemas, você jamais conseguirá entendê-los. E além desses 16 fonemas que não existem no português, tem fonemas que até existem no português, mas que eles são pronunciados de uma forma diferente no inglês do que no português e também podem te trazer um problemão na hora de falar. Eles existem no português, mas não na mesma posição. Então, por exemplo, temos o fonema M. Em português, ele ocorre em palavras como mãe, mamão, meu, mas a gente não tem ele no final de palavra igual no inglês. Tipo na palavra chiclete, que é gum. E aí você corre o risco de falar igual ao português e falar gun. Só que daí podem entender arma. Mesma coisa, eles ou elas é them.
Se você falar then, o pessoal pode entender a palavra do que ou a palavra então. Eu não queria te apavorar nessa aula não, mas você sabe quantos fonemas que a gente tem no português? Só que no inglês a posição é diferente e a gente vai ter dificuldade, a gente acaba reinterpretando? Por volta de 20. Pois é, 20 sons que se você reinterpretar com o embasamento do português, eles vão mudar completamente o significado de uma palavra e criar um caos na sua comunicação. Exemplo, em inglês, ruim é bad. Só que a gente não tem o D no final de palavra em português, então é bem provável que a gente queira pronunciar bad. E aí o gringo pode entender crachá. Ai! Olha só, você pode atrasar décadas da sua vida, caso você tome o caminho de estudar por um método de escrita, que no máximo vai oralizar a escrita. Aí, você pode até conseguir ler e escrever, mas se comunicar no inglês natural, esquece. Por isso eu digo que você precisa dominar o inglês pelos fonemas, por um método que te faça praticar os sons do inglês. Todo mundo que já venceu a disfluência já estudou fonologia, inconscientemente ou conscientemente. E agora eu queria conversar com você, caso você tenha se identificado com o que eu expus nessa aula, me conta aí o que você achou e me conta se teve algum momento da sua vida que você percebeu que se comunicar pela fala é algo completamente diferente da escrita e que é muito importante. Se você tiver qualquer dúvida, eu vou fazer questão de responder o seu comentário. Um abraço e nos vemos no próximo da série Spoken Mind.